Fala, executivos. Vocês estão aí? Aí, gostei. Para ensaiar tá bom. Primeira coisa que eu gosto de trabalhar com os meus alunos, quando nós estamos falando de projeto, de liderança, é essa atitude na chegada. E eu quero te convidar, você que veio aqui nessa conferência, a primeira conferência que nós estamos fazendo para despertar sua liderança, para ajudar você a ser um líder, uma líder mais empoderado, mais empoderada. Deus entregou uma grande visão na mão da sua igreja, do seu pastor, e claro, na sua mão também. Mas, meu irmão, você só com uma visão, você não faz nada. Nós precisamos saber executar essa visão. Essa conferência é sobre isso, como tirar sonhos, como tirar visão, sabe? Às vezes eu falo para os meus alunos do college, gente, você pode orar em língua, ser cheio do Espírito Santo, mas nós precisamos saber trazer isso para a prática. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Estou muito feliz de estar aqui, mas eu quero começar de novo com vocês. Eu queria mostrar para a Colina que começou a conferência de executivos das igrejas que vão chacoalhar o Brasil, que vão ganhar pessoas para Jesus. Nós estamos animados. Então eu quero que até as mulheres que estão esperando lá a conferência, lá no café, ela escute você. Então eu vou contar até 3. Eu vou falar assim, fala executivos. E gente, sabe, pode cair, só não pode subir na mesa, senão vai dar ruim. Mas manifesta a sua alegria por Deus ter te trazido a esse tempo. É um tempo de Deus para a sua vida. Combinado? Podemos fazer esse exercício de liderança? Quero sentir que você está aqui comigo. Beleza? Podemos? Você está pronto aí? Então vamos lá. 1, 2, 3. Fala, executivos! Obrigado, Senhor, por nos trazer para essa conferência. Nós recebemos tudo que o Senhor tem para nós. Deus, que seja um tempo de aprendizado nos pequenos detalhes. Teu Espírito fale conosco, Deus, aqui do altar, mas também nas mesas, que a gente consiga trocar, receber e honrar o Teu nome naquilo que o Senhor nos chamou para fazer dentro do nosso chamado profético. Abençoe, Senhor, cada irmão, cada irmã. Deus, que esse seja um tempo também de refrigério, de reflexões, e que daqui saiamos, Deus, decididos, ó Pai, a continuar, mas de uma forma diferente, a realizar aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos e da nossa liderança. Oramos com fé, com gratidão, em nome de Jesus, amém. Gente, como eu estou feliz de estar aqui com vocês. Estou 22 anos nessa igreja, trabalhei 11 anos da minha vida na Embraer, sou engenheiro por formação, já falaram algumas coisas aí sobre mim, mas sabe quando você, vê assim Deus fazendo grandes coisas na sua igreja, e essa é a minha igreja, mas às vezes às vezes temos ferramentas, né? Eu estava lá na Embraer falando, puxa, olha que legal que eu estou aprendendo aqui. Falar, como que eu posso ajudar melhor a minha igreja? Né? Eu tinha esse sentimento comigo, e de tanto que eu fiquei orando isso, falando, Senhor, como que eu posso ajudar melhor a minha igreja? Eu comecei a servir, comecei a ajudar os meus pastores um pouco mais estrategicamente, trazendo um pouco de ferramentas, de coisas que eu vim aprendendo nesse mundo organizacional, mas com muito cuidado, né? Com muito respeito, porque afinal 22 anos aqui, a gente cresce junto com a igreja. Eu fui formado aqui, foi uma grande troca, né? Por eu estar na igreja, eu me destaquei muito bem lá no grupo de engenheiros, né? Eu com 3 anos no time, já liderava, já era o Scrum Master do time. Não sei se você está familiarizado com essa palavra, nós vamos falar sobre isso durante a conferência. Mas por quê? Porque eu tinha atitude de liderança, porque eu sabia me comunicar bem. Então nós que somos executivos, nós somos chamados sim, a nos conectar um pouco mais com ferramentas, com o que há de novo, porque nós precisamos ajudar os nossos pastores e líderes a realizar a visão que Deus deu, né? E para isso, o pastor Carlito, ele fala no seu livro Igreja e Família, que a administração não é um fim em si mesmo,
né? A igreja não existe para a administração, para a sua área executiva, mas a área executiva, a nossa função, ela é um meio para realizar a visão que Deus nos deu, ganhar pessoas para Jesus, fazer discípulos, servir bem as pessoas, e para isso sim, o meio é muito importante. Eu agradeço a sua presença aqui, tem gente que veio de longe, eu sei disso, nós honramos muito você de ter dedicado esse tempo a investir na sua vida, no seu ministério, e faço destaque aqui, gratidão ao pastor Jabes, lá de Linhares, que está aqui com a gente. Cadê você, pastor Jabes? Deus abençoe, muito honrado com a sua presença. O Alex Castilho, cadê o Alex? Está aqui, meu amigo? Aê, meu amigo, bom te ver aqui. Nossa, estava no Rio, né? Agora está aqui, aleluia, obrigado pela sua presença. E o José Mauro também. Cadê você, meu amigo? Está por aqui? Não estou vendo a mãozinha, mas sei que está aqui. Ah, tá bom, já volta. Tá bom, obrigado, Alex. Mais honramos, agradecemos também a presença de vocês. Tem mais alguns pastores aqui. Obrigado por você ter vindo. E espero que isso seja só o começo, né? Você que veio como pastor e trouxe sua equipe, glória a Deus. Se você veio como pastor para conhecer, ano que vem traga mais gente da sua igreja. Então eu vinha falando isso com vocês. Não basta ser ungido, tem que saber realizar. E para isso, meus irmãos, tem ferramentas, tem meios. Eu quero compartilhar com você nessa primeira sessão uma ferramenta que tem sido poderosa para nos ajudar a servir com mais excelência, economizar dinheiro, e dízimos e ofertas, né, da igreja, não é qualquer dinheiro, né? Então, quando nós falamos disso, a boa mordomia é bíblica, né? Então, quando nós falamos de planejamento, nós estamos falando sobre isso, como a gente pode fazer projetos, eventos, ministérios, viagens missionárias, com menos tempo, atendendo o prazo, com o escopo correto. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Nós vamos ter 2 rodadas de exercícios na mesa, então vai ser uma aula bem dinâmica, tá? Eu vou contar com a participação de vocês. Já falaram um pouquinho de mim, mas eu quero passar algumas coisas aqui, só para você me conhecer um pouquinho mais. Pode passar aí, gente. Olha aí, ó. Janeiro do ano passado, eu estava com a minha família dentro desse carro, dormindo em barraca, mas também dormi em hotel, foi um mix, né? Mas a gente é uma família meio aventureira. Foi a nossa 4ª viagem pela América do Sul, e nós fomos ao Ushuaia. Ali tem um risquinho, só para você entender, o Ushuaia onde está lá naquela pontinha lá do nosso mapa da América do Sul, pode passar, né? Minha esposa vai estar aí daqui a pouco, você dá o parabéns a ela, fala: minha irmã, você é uma mulher virtuosa mesmo, você foi com seu marido, e daqui a pouco ela chega aí, está terminando uma aula de inglês, mas ela está aqui na colina, já chega aí. Puxa, eu sou muito honrado também de poder liderar o nosso ministério de pequenos grupos aqui. Esses mapas só mostram onde nós estamos, né? Essa igreja começou com um pequeno grupo na casa do pastor Carlito, né? E com pequenos grupos a gente tem plantado igrejas, Taubaté, Jacareí, as cidades ao redor. Hoje são 1.827 pequenos grupos em quase 70 cidades, né? Então Deus tem nos dado essa graça. Então alguns princípios de liderança, das coisas que a gente vai compartilhar aqui com vocês, a gente usa também ministerialmente, pode seguir. Aí as nossas 18 organizações, incluindo a rede de igrejas, a igreja da cidade está mais lá no cantinho à direita. Talvez você conheça algumas dessas marcas, dessas logomarcas, né? Então o nosso colégio Inspire, com 11 anos, 1.150 alunos. Nossa faculdade cristã da cidade começou há 4 anos praticamente, já com 500 alunos. Tem o Cidade Esportes e tantas outras organizações. A gente acaba usando muito planejamento, né, em cada uma desses ambientes. Nós vamos exercitar aqui hoje. Meu objetivo aqui não é te ensinar tudo sobre gerenciamento de projetos, porque temos pouco tempo. Mas eu quero colocar uma chama no seu coração. Vou te deixar uma indicação de um livro no final, de um website que pode te ajudar a aprofundar. Mas também o Mateus me falou que vai compartilhar vários materiais com vocês, coisas do dia a dia que a gente usa aqui, para poder enriquecer seu aprendizado. Pode seguir? Essa aqui é a nossa equipe de gestores, ó. Cada um deles aí, tá o pastor Carlito e a pastora Leila, né? Estou ao lado deles aí no dia a dia, né? Fazendo uma gestão um pouco mais estratégica, né? Tá lá o Mateus, ó, da Rede Inspire, né? Tá quase todos aí. Tá a minha equipe de gestoras ali também, que nós trabalhamos juntos nesse universo, né, de grandes projetos. Pode seguir? O que mais nós temos aí? Aqui. Primeiro exercício da nossa noite. O
que você pensa quando você vê essa imagem? Pensa aí um pouquinho, 10 segundinhos. Pensa em algum lugar que você foi, que você viu esse céu estrelado. Pensou aí? Compartilha na sua mesa, o que veio à sua mente? Compartilha aí. É bonito, né? Eu acho bonito. Já teve algum lugar que você foi, que você viu esse céu? Aleluia. Agora, quem é muito crente e falou de Gênesis 15 aí? Quem é muito crente? Alguém falou de Gênesis 15 aí? Então, tem uns crentes aí na nossa... Tem uns executivos crentes, né? Umas executiva crente mesmo. Pode passar um slide aí, ó. Gênesis 15, 5. Sabe? Todas as vezes... Andando de carro aí pelas Américas, eu já vi alguns, porque às vezes você vai nos lugares que não tem luz nenhuma, dirigindo daqui para o deserto do Atacama, luz nenhuma, aí você olha para o céu, né? É até mais nítido, né? Mais forte do que essa tela que nos mostra. Mas eu queria que além do céu, você imaginasse essa situação sobre sua vida e o ministério ao qual você está conectado hoje. Meus irmãos, nós servimos a um Deus que nos incentiva a sonhar e olhar grande. Não é vontade de Deus que os nossos ministérios estejam estagnados. Não é vontade de Deus que a gente pare de sonhar. Na verdade, Deus nos incentiva exatamente a fazer o que Ele fez com Abraão em Gênesis 15, 5. E faz todo sentido para nós, antes de falar de planejamento, falar do sonho e da visão. Porque o planejamento ele vai servir para quê? Para executar um sonho e uma visão. Então, qual é o contexto? Você sabe, Abraão, gente, um vovô, sem quase assim, sinais de Deus, né? E aí Deus, uma bela noite, estrelada, como é essa imagem, ou mais forte que essa imagem, tem esse texto famoso, que talvez já tenha marcado sua vida, como já marcou a minha, e diz o seguinte: levando para fora da tenda, lhe disse, olhe para trás e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Pensa, gente, um céu desse, um homem que não tinha nenhum filho, e ele olha para um céu mais estrelado que esse ainda, né? E claro, aí você pode imaginar, e fala, e depois você vai acompanhar a história de Abraão e ver essa atitude de resposta de fé dele, virou o pai da fé. Qual é o seu sonho? Ministerial, sonho do seu pastor, você que anda do lado do seu pastor, talvez você saiba o sonho dele. Nós temos que ganhar nossa cidade para Jesus. Nós temos que mudar a história dessa região. Nós temos que fazer alguma coisa. Nossa igreja precisa voltar a crescer. Nossa igreja tem que deixar de perder membros. Qual é a sua realidade? Eu queria que você fechasse seus olhos agora e nós vamos fazer esse exercício. Me acompanhe nisso, por favor. Se você puder, feche teus olhos aí. Eu queria que você se colocasse no lugar de Abraão, numa noite estrelada, num lugar sem luz nenhuma, e falasse com Deus agora. Mas no seu caso não é um filho que te falta. Você veio aqui representando uma visão. Talvez você está muito dentro da visão, seu pastor tem falado há anos, e a visão está acontecendo, mas ela pode explodir, ela pode acelerar. E Deus vai dar na sua vida, meu irmão, uma unção de aceleração. Você não veio a qualquer lugar, você está num lugar profético, apostólico, pastoral. Nós estamos compartilhando, não é só ferramenta, nós estamos compartilhando também unção daquilo que Deus tem dado a essa igreja. Essa igreja tem vivido, esse ano, meus irmãos, já foram mais de 2.000 batismos, só nesses meses até aqui. Então nós estamos compartilhando isso com você também. Então eu queria que nesse momento que você está
com os olhos fechados, você focasse nisso. Qual é a visão? O que o seu pastor te fala? Ou talvez ele nem fala, mas você sabe porque você está no núcleo, você tem conversado, você tem vivido o ministério e sabe onde. E eu queria que você fizesse uma oração para o Senhor agora, pedindo a Ele mesmo: Senhor, restaura a minha visão nessa conferência. Sabe, meu irmão, tem coisas que mesmo você não acreditando, você tem que pedir. Mesmo que você não tenha fé agora para acreditar, mas Deus vai virar uma chave, porque a sua procura ativa o sobrenatural de Deus sobre você e seu ministério. Você não veio só aprender uma ferramenta, você veio a receber uma virada de Deus na sua vida. Então peça a Ele aí agora restaurar a visão. E se você já tem a visão muito clara, peça a Ele aí que Deus nos ajude a cumprir a visão, que não está fácil. Fala aí. O Todo-Poderoso, aquele que com uma palavra pode mudar todo o destino da sua vida ministerial e da sua igreja, te ouve. Pai, nós somos uma só voz aqui nessa conferência, pedindo ao Senhor, Deus, renovo da visão. Pai, o Senhor é o Deus que nos incentiva a sonhar. Não é só essa palavra que fala sobre isso. O Senhor já mudou a realidade da nossa vida. O Senhor já nos mostrou que o Senhor é um Deus que transforma. Deus transforma a nossa igreja. Transforma a nossa igreja local. Transforma, ó Deus, nossos relacionamentos como equipe na nossa igreja. Ó Deus, nos ajude a avançar rumo à visão. Deus, nos ajude a alcançar o Teu chamado profético para nós, para o nosso pastor e para a nossa igreja, Senhor. Nós viemos aqui também clamar isso. Que assim seja, Pai. Em uma só voz nós declaramos, Deus, nossos ministérios avançarão como nunca. Nós declaramos, Deus, que as nossas igrejas serão imãs na nossa cidade, atraindo pessoas por onde a gente for. Os nossos cultos, Deus, vão começar a encher. Deus, e nós vamos saber liderar e guiar isso, Pai. Nós somos executivos que vão resolver problemas e nós vamos cumprir a visão, o chamado do Senhor para nós, partindo dessa visão. Então, restaura mesmo, Senhor, o chamado, a visão. Ó Deus, os cansados, Deus, Tua palavra diz que se acheguem a Ti, que o Senhor venha retirar nessa conferência o cansaço e renovar a visão, em nome de Jesus. Amém. Podemos aplaudir o Senhor que está aqui, nos abençoando. Ok, seguindo, pode seguir. Já foi, já falamos disso. Vamos para o próximo. Ok, meus amigos, vou introduzir aqui um pouco planejamento. É claro que quando a gente começa a falar de planejamento na igreja, tem gente que não entende. Eu lembro de eu chegando aqui na igreja e tinha gente que achava que eu ia transformar a igreja numa empresa. É claro que não, né, meu irmão? Porque antes de eu entrar na Embraer, eu já era dessa igreja. Sou filho dessa casa. 22 anos na igreja. 19 anos eu estava vindo na igreja. É claro que eu não ia fazer isso. Só que temos que ter o cuidado, né? Nós temos que entender que as pessoas são diferentes. Quando você vai introduzir uma nova ferramenta, nossa, achei uma coisa legal lá na igreja da cidade, mas você tem que chegar com cuidado, porque senão você não consegue dar um passo, porque tem gente com medo, sabe? Antigamente, não sei se a sua, né, qual é a sua igreja, mas eu casei com uma, cadê a Tati? Não chegou ainda não, né? Eu casei, a Tati, 4 anos e meio eu fui com a Tati na igreja presbiteriana do Brasil. E na época, a igreja presbiteriana do Brasil, que a Tati frequentava, não tinha bateria. Isso eu estou falando 20 anos atrás, né? Porque eu já vou fazer 20 anos de casado. Então era um pouquinho mais de 20 anos, porque a gente namorava. Mas durante o namoro a bateria entrou, tá, gente? Então a gente viu a bateria entrar lá na presbiteriana. Mas, gente, se tem igreja que até, sabe, essas coisas são questão, imagina você chegar lá falando, não, nós vamos implantar um planejamento aqui. Nós vamos implantar, então tem que ter cuidado, né? Pode ser que sua igreja já tenha isso bem avançado, glória a Deus, você vai crescer durante a conferência, mas pode ser que não.
Então você vai chegar com cuidado lá, tá bom? Nos ajude nisso, senão você não consegue implantar. Se você não conseguir implantar, não vai valer de nada você ter vindo aqui. Então nós temos que ter cuidado. Então os versículos, eles nos ajudam a ministrar as pessoas, sabe? Então quando nós falamos que a fé sem obras é morta, nós temos, gente, porque não adianta, nesse contexto, não adianta só você ser uma pessoa de muita fé, de muita oração. Nós temos que trabalhar duro, e trabalhar duro do jeito certo. E trabalhar do jeito certo, nós temos ferramentas, e ferramentas de planejamento. Então nós começamos por aí, pode seguir. Trouxe mais algumas referências e nós já vamos para o planejamento já, pode seguir. Pessoal aí dos slides, né? Aí Provérbios, os planos do diligente levam à fartura. Então você tem que ministrar o povo lá, falar, meu irmão, no planejamento é importante. Então antes de você implantar a ferramenta, você vai ministrar isso na sua galera. Você vai ministrar o seu pastor, porque senão ele vai achar que você vai transformar a sua igreja numa igreja da cidade. Não, irmão, você entendeu errado. A igreja da cidade tem 1.800 GDC, a igreja da cidade tem 70, você está em 70 cidades, não, aquela igreja tem 80 anos, a nossa igreja não é assim. Então, não, mas você vai com cuidado, ministra o seu pastor, olha só, olha, pastor, vamos orar, né? E aí traz essas referências. E claro, Deus criou tudo com muita ordem. O primeiro versículo, e dali segue, Gênesis todo, primeiro capítulo inteiro, Deus fazendo as coisas tudo direitinho, no tempo certo. Sabe, gente? Tem que acabar, assim, nós lidamos com 2 ambientes aqui na igreja da cidade. Nós queremos ser organizados, planejados, mas se Deus der uma nova ideia na véspera do evento, nós vamos mudar algumas coisas. Só que são as duas coisas. Não pode ser uma igreja também que tudo é decidido no dia antes. Não pode, gente. Você precisa resolver esse problema lá na sua igreja, sabe? Mas com cuidado, com jeitinho, tá bom? Porque tudo que é resolvido um dia antes dá estresse. Tem gente que vai embora da igreja porque a igreja tudo é de última hora, em nome de Jesus. Por isso que você vê aqui, Deus vai te dar ferramentas, tá? Mas a gente trabalha muito bem isso, porque também quando eu entrei, primeiro faz 5 anos que eu estou de tempo integral. Quando eu cheguei, eu começava a falar, gente, planejamento é importante. Aí vinha a vírgula e falava, não, mas se Deus der uma ideia de última hora, nós vamos mudar alguma coisa. Tá bom, pastor? Aí eu comecei a falar as duas coisas, né? Então, claro, as duas coisas são importantes. Nós somos uma igreja liderada pelo Espírito Santo. Tem coisa que vai vir de última hora, mas não pode ser tudo, tá, gente? Não pode ser tudo, as coisas têm que ser conversadas antes. Planejamento é adiantar um pouquinho para que tudo saia melhor, tá? Pode seguir? Já vamos para o 3 pilares, aí pensa a igreja, mas pensa qualquer tipo de organização. Se você tiver ação social, se você tiver escola na sua igreja, se você tiver livraria, se você tiver uma cantina na sua igreja, se você tiver qualquer coisa que tenha gente, uma organização que tenha gente e dinheiro, então 3 pilares. As pessoas são importantes, pessoas certas no lugar certo, fazendo a coisa certa na etapa da vida dela que faz sentido para ela. Senão as pessoas estão desanimadas, né? Então a gente tem que gerir muito bem isso. Planejamento, que é o do meio aqui, e provisões. Não se constrói nenhum ministério sem dinheiro, gente. Então dinheiro é importante e tem que fazer gestão, senão você gasta mais do que o que você tem e quebra o negócio, e fala que depois que Deus não abençoou, você que não fez a gestão, você que não cuidou, né? Você que não liderou. Então, gente, o líder lidera. O líder ele vai olhar os 3 pilares, ele vai falar, como que eu faço? Marcelo, eu não sei. Você veio na conferência, você vai aprender, você está se capacitando. Mas nós temos, não dá, gente, para jogar a culpa nos outros por o nosso erro. Primeira coisa da liderança é sobre isso. Não, cara, deu errado porque eu não cuidei, mas eu vou aprender na próxima, vai dar certo. E nós vamos gerir pessoas bem geridas, nós vamos ter plano para as coisas, e nós vamos cuidar das nossas provisões. Gente, não tem como, você pode ser um líder pastoral. Eu já vi líder pastoral nessa igreja, líder que planejou, mas que não cuidou bem das finanças, perdeu o ministério e saiu. Por quê? Porque o acampamento fechou negativo 30%, deixou um rombo aí na igreja, né? Então não dá, você tem que ser líder forte, executiva, que pega e fala, não, peraí, vamos olhar essas finanças. Não deixa coisas andar, não, o barco sair, não. Você vai lá e puxa ele de volta. Fala, não vai avançar se a gente não olhar as finanças. Vamos olhar, né? Então, atitude. Vamos lá, 3 pilares, pode seguir. Quero falar também de perfis de liderança. Muito importante, tá? Eu não vou aprofundar muito, só quero dar três perfis para você,
Porque você, meu amigo, minha amiga, você monta equipes lá. Pode ser que a equipe hoje é só você, mas amanhã vai ter 3, 4. Você precisa saber montar a equipe. Você precisa ter pessoas que se complementam. Porque se todo mundo for visionário na sua equipe, nenhum projeto vai andar. Olha, o visionário, ele é o cara que está sempre pensando novidade. Não, vamos ter a conferência, aqui nós estamos fazendo, isso aqui é uma conferência nova. O pastor Carlito falou, gente, vamos fazer a conferência. Olha só, já tem 200 pessoas, já está sendo um sucesso, né? Assim, já estamos muito felizes porque você veio. Mas não basta só ter a visão, não basta só. E a maioria dos nossos líderes, pastores, eles devem ter essa característica, por isso que eles estão à frente. Só que eles precisam de mais gente na sua equipe, porque só um visionário não realiza o destino. Às vezes, gente, tem gente que passa anos no ministério, ele é tão visionário, mas ele não se cerca de outras pessoas que eu quero mostrar aqui. Pode passar o próximo aí. Bota aí o próximo perfil. Aí. E tem gente que é muito bom com equipes, pessoas, ele é mais estável, ele não deixa o sangue subir, ele não deixa a peteca cair, é uma pessoa que ele vai conduzir pessoas. Se o seu pastor é mais visionário, você precisa cercar ele de pessoas que tenham esse segundo perfil. E vice-versa, às vezes o seu pastor não é tão visionário, mas ele tem que ter gente visionária na equipe dele. E o último, 3 principais perfis, pode passar aí, gente, passar que meu tempo está correndo aqui. O terceiro, aí, obrigado, é esse aí, ó, apostólico, sabe, aquela pessoa que ela vai ter, aqui eu quero puxar um pouquinho mais para essa atitude empreendedora, que olha para o dinheiro, que sabe levantar dinheiro. Nem todo mundo sabe mexer com dinheiro não, gente. Pode ser que você não saiba, mas você precisa ter gente na sua equipe que sabe, que é confortável. E é muito perceptível, gente que atrai mais o dinheiro, gente que, quando você fala, nossa, vai custar 10 mil reais, aí a pessoa fala, não vai dar para fazer. Não, traz alguém que sabe levantar o dinheiro, traz alguém que sabe conversar com as pessoas, sabe? Mas nós precisamos entender que os perfis se complementam. Pode seguir. Então aí os perfis, pode seguir, tem que se equilibrar. E eu quero voltar a falar com você de algo que eu apresentei, que é sobre o plano, pode seguir, que é o nosso planejamento. 5 razões, já falei um pouco, mas vou ser bem rápido aqui, pode seguir, pelo qual o planejamento é importante. Transformar a visão em ação. Nós falamos de visão, para transformar em ação tem que planejar. Evitar desperdício de tempo e recursos. Quantas vezes nós já desperdiçamos tempo e recursos por não planejar bem? Mas nós estamos aprendendo, essa igreja, esse ano, essas 18 organizações, nosso mapa de projetos são 229 projetos até agora. Ou realizados ou que vamos realizar até, e eu vou te mostrar, nós vamos mostrar mais sobre isso, mas 229 projetos para ajudar a gente a investir, né, ou desperdiçar menos recursos e tempo. Melhorar a comunicação, aumentar a eficiência e gerar crescimento sustentável. Pode seguir. Vamos trabalhar. Próximo. Meus amigos, façam um projeto de plantação de uma igreja. Estou olhando ali no tempo, em vez de 4 minutos, vou dar 3 minutos. Tá? Então, anotem algumas ideias, é um exercício de mesa, na sua mesa mesmo. Tá? E aí, depois eu vou escolher 3 mesas para falar. Todo mundo, projeto de plantação de uma igreja. Anote assim, em 3 minutos, o que esse projeto deve ter. Beleza? Vamos lá. Você é um executivo, pô. Você é um executivo, você já tem experiência nisso. Vai lá. Depois eu vou dar a ferramenta para você, mas primeiro eu quero que você faça um rascunho aí do que é o projeto. Tem um microfone aí, tá? Tá bom. Eu vou pedir para levantar a mão e vou apontar, tá? Vamos lá, 3 minutos, gente. Plantação de uma igreja. Qualquer lugar, qualquer jeito. Pensa aí o que Deus der a você e anota.
Já definiu o lugar da igreja? Não? Vai começar na nossa casa. Ó, muito bem. Ó, o pessoal já está fazendo, vai começar na nossa casa a igreja, eles falaram aqui, já tem na garagem da casa, ó. Um pequeno grupo. Tudo bem. Tudo bem. E aí, como é que tá aí, ó? Eu vou orar para escolher o lugar, tem que ter pessoas, tem que ter recursos. Ó, aqui a outra mesa escreveu, vou orar. O que mais? Escolher o lugar, pessoas e recursos. Já pegou os pilares, já está aplicando na plantação da igreja. Muito bem, tá de parabéns, muito bem. Muito bem, mais 2 minutos aí, gente. Anotem ideias. Ó, Moisés. Pessoal, 3 mesas aí para falar o que anotou nesse curto período. Quem quer falar alguma coisa aí? Eu já falei aqui com algumas mesas da frente, alguma mesa aí da direita, da esquerda. Ali, ó, vai lá, por favor, microfone. Fala, gente, é um exercício, tá bom? Não, você que é mais perfeccionista, celebra a sua recuperação aí, não vai sair um projeto perfeito agora. Por favor, fala o seu nome e as ideias que vocês anotaram. Boa noite, me chamo Gabriel. Gabriel? De onde, Gabriel? Sou da IEB Linhares, de Linhares, Espírito Santo. De Linhares, pô, tá bom. Sou marido da Maiara e pai do Daniel e da Elisa. Uhum. Nós estabelecemos aqui um plano, que é nós moramos todos numa cidade, que nós acabamos de chegar, cada um tem um trabalho. Nós vamos estudar sobre a cultura da cidade, população da cidade, os indicativos macro das cidades, o bairro mais populoso. Sim. E nós vamos fazer uma casa de paz, cada um com 2 casais. No caso aqui nós somos 3, então vão dar 6 casais. Uma casa de paz com 6 casais. Os casais que nós ganharmos, quem tiver a maior casa aqui vai montar uma célula. Nós vamos começar uma célula ali. Quando nós tivermos 10 pessoas, nós vamos começar a fazer reuniões mensais. Quando nós tivermos 50 pessoas quinzenais, 100 pessoas semanais. E aí vamos buscar já um lugar para a gente implantar aquilo que Deus colocou para a gente. Quem acha que essa igreja vai dar certo? Deu certo, né? Um bom plano. Palmas aí para o Gabriel. Obrigado, Gabriel. Mais uma mesa. Aqui, ó, aqui no meio. Nós vamos fechar essa mesa aqui, e depois eu vou dar um outro exercício. Nós temos que avançar. Fala o seu nome, por favor, sua igreja. Pastor Denis, Igreja Batista Koinonia, Aracaju, Sergipe. Ó, veio de longe, Aracaju, gente, que legal. Vamos lá, Pastor Davis. A gente, nesse pouco tempo aqui, elaborou esse plano, começando com oração, consagração para ouvir a voz de Deus, o como e o quando, né, direções de Deus ali para o início do trabalho. Formar uma equipe, foi colocado aqui esse ponto também. Jesus, antes de começar a movimentar, se formou uma equipe, né, treinou uma equipe. Sim. E começar também ali com pessoas, né, agregar ao time. E a partir daí começar a elaborar algumas estratégias para a gente conseguir conquistar aquilo que Deus nos mostrou, nos revelou no período de oração. Aí, quem acha que a igreja do Pastor Davis já deu certo? Eu acho, gente, foi um bom plano. Obrigado, Pastor Davis. Pessoal, vamos seguir aqui. Obrigado pela sua participação e por esse primeiro exercício. Framework, modelo de projeto, um modelo bem simplificado, mas para você já sair usando. Coloquei primeiro os 3 passos aqui. Acompanhe comigo, porque nós vamos fazer o segundo exercício usando esses 3 passos, tá bom? E depois eu vou mostrar mais 3. São 6 passos ao todo. Nós usamos no dia a dia aqui da igreja da cidade. Meu irmão, não despreze declaração, às vezes mais redundante, Marcelo, mas todo mundo sabe, mas você precisa dizer o escopo do seu projeto. As pessoas têm que ver por escrito o que é o projeto,
o que é a festa, o que é o retiro, o que é a igreja, o que é o projeto, o que é a viagem missionária. Tem que estar escrito, é uma viagem missionária para os ribeirinhos que acontecerá em outubro da data tal, a data tal. Essas coisas têm que estar escritas, dizer claramente. E outra coisa que inclui no escopo, eu trouxe um exemplo aqui, deixar os alvos claros. Nós queremos ampliar, estou colocando aqui o número de decididos por Jesus de 2 para 10. O projeto é ganhar mais pessoas para Jesus. O que o projeto vai fazer? Ganhar e clareza. Sabe, alvos smart, para quem está mais acostumado com esse linguagem, alvos smart. Vai ter um irmão querido, Moisés, vai falar de OKR, não vai, Moisés? Moisés depois vai ensinar você, mas já estou adiantando aqui uma escrita. Moisés vai vir falar sobre isso. Nós usamos OKRs nessa igreja. Ampliar o número de decididos de 2 para 10 por cada mês. Clareza, escreva as coisas, deixe as coisas mais repartidas com as pessoas, ter um escopo claro, ajuda as pessoas a não ficar viajando na maionese, pensando, por que não pode ter um açaí no final, irmã, é para ganhar a pessoa para Jesus, não tem que ter nada de açaí, por que não podemos fazer, todo mundo orar na praça, irmã, é na igreja o negócio, as coisas precisam ser mais claras na sua igreja, e tem que gastar um tempinho a mais escrevendo, escopo claro. Depois, outro princípio, defina quem pode te ajudar com o projeto, pessoas interessadas. É o empresário? É o líder do ministério de comunhão? É o nosso pastor? É a esposa do pastor? Diga o nome das pessoas e da sua função e como ela pode ajudar. Não, a esposa do pastor pode ajudar, Marcelo, porque ela conhece todas as mulheres. Se ela jogar uma mensagem no grupo de WhatsApp, as mulheres vêm. Então, diga, a esposa do pastor vai nos ajudar no projeto. Como? Enviando uma mensagem de WhatsApp no primeiro dia do projeto. Gente, definir os papéis e responsabilidades, isso que é o passo 2, a gente chama de pessoas interessadas. Mas Marcelo, eu nem conheço o pastor Carlito, mas será que ele pode te ajudar no projeto? Ele é uma pessoa interessada? Estou dando um exemplo, às vezes, de alguém que você não conhece, mas você pode mandar uma mensagem, você pode se arriscar, você pode procurar saber quem conhece essa pessoa que poderia te fazer a ponte. Mas tem projetos que Deus te deu que a sua igreja resolve, tem projetos que Deus te deu que são maiores que a sua igreja, você vai precisar de pessoas com mais influência, e você tem que chegar nelas, pessoas interessadas, mapeie, mas a pessoa não está na reunião, não estamos falando disso, mapeie quem pode ajudar o projeto, que aí você vai estar direcionando o seu projeto para o sucesso, para a realização. Lembra que eu falo que não adianta só sonhar? Você tem que ser realizador, e realizador às vezes tem que ter fé. Eu vou botar uns nomes aqui, Marcelo, que ninguém acredita, mas Deus vai te dar um caminho, você vai orar, vai ter gente que vai aparecer, não, eu conheço aquela pessoa, eu falo com ela. Então, no projeto a gente também tem um pouco de aplicação de fé, de ousadia, quando a gente lista as pessoas interessadas. Comunicação, aí nós quase somos expert aqui, né? Porque nós estamos ali fritando no WhatsApp, ligando para as pessoas, mas deixe mais claro como vai ser comunicado o projeto. Reuniões semanais, reuniões mensais, vai ter um Zoom toda semana, vai ter um grupo, não, vai ter sabe? Não, Marcelo, aqui nós temos uma ferramenta diferente, a gente usa Slack. Não, aqui, Marcelo, nós temos, né? Nós estamos na época da IA, não, nós vamos fazer outra coisa aqui. Então, mas deixa claro a estratégia de comunicação do projeto. Tem que estar escrito essas coisas e compartilhado com as pessoas. O Mateus vai mandar depois, nós temos slides que nós usamos para fazer isso, né? Aí vocês vão ter modelos, mas eu quero que vocês peguem nessa primeira sessão os princípios. Pode passar o próximo e nós já vamos para o último exercício. Você precisa saber o cronograma, quem, o que e quando. Quem, o Marcelo. O que? Mandar uma mensagem no grupo, pegar o computador, comparecer à reunião. O que, né? O que vai fazer? Quando? Deixa claro, é toda semana, é 8 da manhã, essas coisas a gente escreve. Gasta-se tempo no planejamento, gente, porque essas coisas vão se escrevendo, mas se economiza muito tempo, recurso, pessoas insatisfeitas. Por quê? Porque todo mundo se alinha e sabe o que está acontecendo na sua igreja. Riscos. Vocês já tiveram uma aula de riscos, alguns que chegaram mais cedo, né? Mateus já falou um pouquinho sobre isso, mas basicamente, você já tem experiência. Pode dar errado alguma coisa? Escreva o que pode dar errado e já trabalhe numa solução antecipada. E quanto vai custar? Tão importante, gente. Nós vamos plantar uma igreja. Quanto vai custar?
Marcelo, não sei. Então, vamos pesquisar. Na primeira fase, na nossa casa, não tem custo, mas daqui 6 meses, não, aí tem custo. Né? Tem aluguel de uma vez por semana, a gente está no auditório. Tem um custo de, às vezes, alugar um som, porque a nossa igreja agora tem 100 pessoas, e a gente não vai comprar o som, mas a gente vai alugar. Listar melhor essas coisas. Meus irmãos, não estou falando nada complicado, mas estou falando para você o seguinte: siga esses 6 princípios, que o seu projeto já cresce 100%. Você já começa a implantar uma cultura. Faz 5 anos que nós estamos trabalhando com isso na igreja. Então, eu falar para vocês hoje que hoje nós temos 229 projetos mapeados, não é porque começou hoje, não começou ontem, começou 5 anos atrás. Hoje as nossas equipes, elas têm essa linguagem, elas falam sobre isso, nossos ministérios estão aprendendo a falar essa linguagem. Pessoas interessadas, quem são? Aí ele já vê, já sabe, são essas pessoas que estão envolvidas no projeto, como que a gente vai comunicar com elas? Quanto vai custar o projeto? Passa mais um slide para nós. Eu queria que vocês fizessem o mesmo exercício de agora a pouco, mas passando pelos 6 princípios. E eu vou deixar o primeiro slide aqui, né? 2 minutinhos. Volta lá no primeiro slide. É o mesmo exercício, só que agora eu quero que você faça. Volta no slide do... Volta 2 slides, meu irmão, que você que está aí na... Isso, aí, ó. Então, gente, quero pedir que agora você refaça o exercício, mas passando por isso. O que é o projeto? Plantação de uma igreja na cidade de Linhares, no bairro tal. Como que vai acontecer? Vai começar de um pequeno grupo, esperamos ter 10 pessoas. Quem são as pessoas interessadas? Nós do projeto e quem nós vamos convidar? As pessoas do bairro, né? Amigos de casais, amigos nossos. Escreva isso. Comunicação, nós vamos falar com eles por WhatsApp, vamos fazer algumas ligações, mas vamos também pegar os e-mails para poder mandar direitinho o endereço, sabe? Coisas assim começam a enriquecer, engrandecer o projeto. Então, valendo já o tempo, quero que vocês exercitem isso. Então, cada um fez do seu jeito, agora vocês vão fazer no novo formato que nós estamos propondo aqui para você. Bora! Pessoal, eu vou mudar o slide. Se você ainda precisa de alguma pergunta, faz uma foto aí. Só para você não perder a perguntinha, mas eu espero que você já esteja chegando aí na terceira, tá bom? Vou mudar, hein? Pode mudar para a gente, para o próximo slide? Gente, bem simples, tá? Só quero que vocês exercitem os princípios. Quem vai fazer, quando, bota data nas coisas, cronograma é isso, sabe? Quem vai fazer e o que vai fazer. Pode dar alguma coisa errado na plantação da sua igreja? Pode. Se ninguém vier, e se não tiver dinheiro? Você tem que começar a falar, se não tiver dinheiro, nós vamos fazer um outro tipo de campanha. E quanto vai custar? Bota um preço aí, tá bom? Tem que ter preço. Nem que seja na fase 2 da plantação da igreja, você tem que pôr um preço aí. Depois nós vamos ver quem vai ter a igreja mais cara aí, nós vamos perguntar alguma coisa aí na mesa. Pessoal do microfone aí, só para a gente fechar aqui. Eu queria uma mesa para compartilhar o que foi escrito aí. Eu sei que não deu tempo de fazer tudo, mas espero que você tenha pego os princípios, tá? Levanta a mão para mim, aonde que o microfone pode ir, para você compartilhar o que está saindo aí na sua mesa. Vamos lá, atitude, gente, liderança. Quem vai ser a primeira mesa aí? Aqui, pode trazer aqui o microfone. Aí já vai inspirando os outros que estão terminando aí. Plantação de uma igreja agora com um projeto, com 6 princípios de planejamento. Por favor, meu irmão, seu nome. Vamos acompanhar aqui, gente. Dá só uma pausinha na conversa, só para você acompanhar. Seu nome, igreja, cidade, e fala aí mais ou menos o que rodou aí na conversa. Eu sou o Felipe, nós somos essa mesa toda aqui de Cascavel, no Paraná. Rapaz. Da Ressoar Igreja. Tá bom. Nós colocamos aqui como o escopo principal a plantação de uma igreja num bairro que se chama FAG, lá na nossa cidade. Ok. Então, de início, a gente pensou como um primeiro alvo, 2 grupos de células com 20 pessoas inicialmente. Ok. Nós separamos 2 casais
que são daquele bairro, que moram lá, que seria a Laís e o Kleber. Aí já são pessoas interessadas, já tá, né? São essas Tá pessoas. vendo? Tá vendo, gente? O projeto ganha corpo. Percebam isso, a diferença dos relatos anteriores para os relatos de agora. Já tem números, já tem umas pessoas específicas. Pode Sim. seguir. Então teriam 2 casais ali, o Laís e Kleber, Braz e Cláudia, e os convidados do condomínio que eles moram, que são naquele bairro ali. Nós faríamos 2 grupos de encontro, 2 células, né? Uma na quarta-feira às 19h30 e, para quem não puder na quarta, uma na quinta-feira às 19h30. Cada casal cuidaria dessas células. Faríamos uma mensagem para enviar para os amigos, uma imagem, e falaríamos que ia ter um lanche e ia pedir para a pessoa confirmar, para que a gente pudesse ter um número Toda aproximado. estratégia, muito bom. Então, preciso que você confirme, porque a gente vai fazer um lanche no final, para a gente Ok. ter uma... Qual o risco? As pessoas não irem. Risco de não ir. O que vai fazer para ajudar? E aí a gente pensou nessa confirmação através do lanche ali, para Um diminuir o lanche risco. gostoso, irmão, vamos ter a pizza, vamos ter... Boa, tá vendo? Gestão de risco, gente. Gestão de risco, simples, mas tem que fazer. E o custo inicialmente seria ali um lanche que seria feito, né? A gente colocou ali Quanto? R$100 por semana. R$100. R$100 dá para fazer um bom lanche, gente? Cachorro quente dá. Para 20 pessoas dá. Não, é que lá em Cascavel é mais barato, gente. Vocês não sabem. Lá em Cascavel as coisas são mais baratas. Mas, muito bom. O que mais? E Fechou? aí, uma projeção para daqui 6 meses, conforme as coisas forem crescendo, alugar daí o salão de festa do condomínio e a partir dali começar a unificar esses 2 grupos e ter um início de uma igreja. É Felipe, né? Felipe. Palmas para o Felipe, gente. Rebentou. Olha que projetão. Foi a Em 5 equipe minutos, toda aqui, ó. 5 minutos. Foi a equipe toda A aqui. equipe toda aqui do Felipe. Como que é o nome dos pastores da mesa, Cascavel? Pastor Jefferson e pastora Claudinha. Ó, leva um abraço, fala que eu amo eles. Fala que eu estou esperando o pastor Jefferson para um café lá na minha sala. Que a pastora Cláudia já veio. Tá Você já faltando o pastor já. Jefferson, tá bom? Eu sou barista, gente. Então, da última vez quem veio aqui na conferência, né? Se alguém veio, viu eu fazendo café aqui. A pastora Claudinha, a gente tomou o café. Fala o pastor Jefferson. Mais uma mesa para fechar? Quem levantar a mão aí, atitude de liderança. Aí, lá atrás, ó, vamos testar. Essas coisas, gente, oportunidade da sua vida. Pega o microfone e fala. Você está treinando a sua liderança. Você nunca vai ter todo o tempo que você precisa para construir seus projetos. Aqui, com 3, 4 minutos, você está treinando, gente, ser um bom executivo. Tem que ser rápido. E tem que bolar boas ideias. E tem que ser rápido também para falar. Fala o seu nome, cidade, igreja e fala as ideias. Meu nome é Gilberto, sou do Rio de Janeiro, Igreja Ministério Vive, Vidas Investindo em Vidas. Ok. Qual que é o nome do pastor lá? É o senhor mesmo ou tem Eu outro? mesmo, pastor Gilberto. Ah, tá bom. Obrigado, pastor Gilberto, pela presença. Como é que foi aí o esboço do projeto, pastor Gilberto? Nós também tivemos a intenção de fazer uma plantação de igreja no interior da Bahia. Interior da Bahia, ó, longe. Isso em virtude de grau de parentesco, né? Então, ao conhecer a cidade de Pau Grande, a gente tem a intenção de implementar 3 células lá a partir de 3 casais hospedeiros. Primeiro da nossa igreja, que moram ou tem parentes nessa localidade, eles iam nessa direção. Né? E aí a nossa primeira missão, né, seria mandar essas 3 famílias espias para ficar lá durante um tempo para conhecer a cultura local. Ok. Né? E em conhecendo a cultura local, a gente já sabe que eles têm parentes comerciantes, geraríamos esses interesses, saber se houvesse interesses dessa família local em também se juntar a nós nessa missão de expansão do Evangelho. E aí, como é que a gente programaria isso? Primeiro, faríamos reunião com essas famílias e as famílias que estariam na Bahia via Zoom semanalmente para estabelecer a rotina. Estabelecendo essa rotina, né, a gente faria um mês de treinamento conceitual para que a igreja local, por ser uma cidade pequena, e não entender, talvez, a perspectiva de igreja de cidade como nós temos, eles compreendessem a missão da célula. Depois, um mês de treinamento prático, que a igreja enviaria já esses casais e subsidiaria eles lá junto às famílias locais. E depois a implantação deles já desenvolvendo, sendo somente assistido por essas 3 famílias. Ok. Né? A gente pensou nos riscos, né? Risco. Qual o risco? O risco é de não gerar interesse por causa da diferença cultural.
Ok. E aí Tá a vendo, so- gente? Tudo pode dar errado, você tem que se preparar. E aí Então, a gente- ok, o que vocês fizeram para combater o risco aí? A gente não pensou diretamente nisso, mas a gente pensa que transmitir a maneira de viver de Jesus possa captar as pessoas. Então, através da própria convivência, mostrar às pessoas a importância disso. Tá bom. Palmas para o pastor Gilberto. A gente precisa fechar aqui, meu tempo já foi. Obrigado. Pessoal, princípios, não deixe seu projeto. Quem tem um pouco mais de profundidade de gerenciamento de projetos, sabe que a área tem mais temas. O que nós decidimos fazer aqui na igreja? Nós precisamos temas principais. Porque se eu pegar todos, engessa, deixa mais difícil. É difícil de implementar. As pessoas não gostam de coisas muito complexas. Então, 6 princípios práticos, mas que precisa ter. Antes, a gente fazia projeto aqui, era só orçamento. Quanto vai custar o projeto? Mas não falava do escopo, não falava das pessoas interessadas. E já há quase 5 anos nós estamos trabalhando com isso e mudou a nossa realidade. Fecho com você fazendo uma indicação de um livro. Passa aí, a indicação do livro. Está aí, vocês vão receber também, tá? Esse PPT, tem um site, não é da nossa igreja, é um que eu indico que ele é bem leve. Marcelo, eu quero saber um pouquinho mais. Introdução ao gerenciamento de projetos. É um livro que vai te ajudar muito. E se você não tem o livro no Amazon, e se você não quiser o livro, você vai no site, escritóriodeprojetos.com.br, que tem muito material baseado no livro. Pode passar? Trouxe um presente para você. Se você, todo mundo que pegar aí, cadê a Tati? Tati está aí, não? Chegou? A Tati está lá, gente. Ó, aquela moça de mão levantada. Levanta a mão aí, meu bem. Fica em pé para o pessoal te ver. Já contei várias histórias sobre você, que você foi para o Ushuaia comigo. Aleluia, gente. Essa mulher é top. Aplaudam a minha esposa, só para ela se sentir assim, sabe, honrada. Vocês viram que ela foi comigo, a foto estava lá. Obrigado. Um curso de inglês para viagens. Todo mundo vai ganhar. Todo mundo que pôr o nome ali vai ganhar. E 5 pessoas de vocês que querem aprender inglês vão ganhar uma bolsa por 1 ano, tá? E o seu pastor também. Você ganha o seu pastor também, tá? São 10 bolsas, só um presente para honrar você. E a Tati depois aqui, né, com a equipe dela vai dar as aulas para você. Obrigado por você se inscrever. E bora. Acho que eu devo ter 1 minuto de pergunta e resposta, que eu já comi. Ou não vai ter pergunta e resposta? Já foi, né? 1 minuto. Pessoal, esse link que está aí, é nesse link, né, que o pessoal faz perguntas. Façam perguntas, manda uma perguntinha aí. Quem quer fazer uma pergunta aí sobre o que nós vimos? Marcelo, qualquer pergunta. Aqui, ó, leva lá o microfone lá, só porque para agilizar. Vai ser uma pergunta e acabou. Obrigado. Só para a gente ser mais rápido. Levanta a mão, irmã, de novo. Isso. Obrigado, viu, irmã, por você fazer a pergunta. Vai ser a privilegiada. Seu nome, igreja, cidade e sua pergunta. Eu sou a Ingrid, nós somos da igreja Adoração Church, lá de Castanhal, no Pará. Uau! Vieram de longe. Que legal. Marcelo... É do pastor Eber? Isso. Pastor Heber Triguei. Pastor Heber está presente, aleluia. Vamos lá, pergunta. Eu tenho uma dúvida, assim, real. Eu sei que isso tudo que foi falado é, assim, de Deus. Eu acredito muito nisso. Você acredita, irmã? Mas eu tenho dúvida a respeito da equipe que está por trás disso tudo. Por exemplo, aqui na igreja da cidade. São muitos trabalhos, muitas coisas para se pensar e fazer. A equipe que trabalha aqui é uma equipe paga? É uma equipe integral à igreja? Ou existem boa pergunta. Voluntários? É um misto? Como que funciona? Fala de novo seu nome, só para eu... Ingrid. Ingrid. Gente, a Ingrid fez uma excelente pergunta. É claro, meu irmão, é claro que não dá para comparar se a sua igreja... esse campus aqui é uma mega church. Não tem muitas mega churches por aí. Pode ser que você veio de uma igreja grande, pode ser. Mas se for, são muito poucos aqui nessa noite.
Só que nós, Ingrid, lidamos também com a realidade local dessas igrejas. São 30 igrejas já plantadas e 40 em implantação. Então, nós também levamos essa mesma cultura de planejamento para esses diferentes ambientes. Nós temos cursos no IP que falam sobre isso. Nós damos treinamentos. O Moisés que vai falar com vocês, você vai falar hoje ou vai falar amanhã, Moisés? Hoje? O Moisés vai falar com você. O Moisés já veio aqui dar vários treinamentos para nós. O Moisés é um voluntário da igreja. E quando ele dá os treinamentos, a gente traz a equipe que é full time e a equipe ministerial. Porque também nos ministérios, Ingrid, pode-se criar, nós vamos fazer uma festa de fim de ano do ministério. Quem vai fazer? O que a gente faz, gente, é assim, envolver mais pessoas, porque a pessoa que vai ficar responsável por escrever o projeto, ou por fazer a reunião do Zoom e puxar, né, ela não tem muito tempo se ela é uma voluntária. Mas ela pode fazer esse projeto em 3 reuniões. Pessoal, vamos nos reunir por 3 semanas, e aí depois esse projeto vem para a mão do pastor, ou para quem da igreja, às vezes tem que aprovar o projeto. Mas o importante, Ingrid, é a gente começar a levar a cultura, os princípios. Gente, em vez de falar só do lugar e só quanto vai custar, vamos fazer mais 5 informações, vamos listar as pessoas, tem algum risco? Então, meus amigos, dá para implantar na sua realidade sim. É claro que com uma equipe onde você tem mais pessoas envolvidas, full time, as coisas andam mais rápido. Porque às vezes no mesmo dia o projeto sai. Numa equipe voluntária, você vai requerer o quê? Mais tempo. Porque as pessoas não têm todo o tempo disponível, elas têm pouco tempo. Então a gente vai se falar às vezes semanalmente, o projeto vai andar mais devagar. E o que você faz nisso, Ingrid? Você começa antes. Né? Mas assim, Ingrid, não precisa sair implantando projeto para tudo, planejamento para tudo, mas para as coisas mais importantes da igreja, né? Então um evento de evangelismo forte na igreja, né? um Natal, uma Páscoa. Então vamos fazer um projeto, começa por aqueles que são maiores, que você vai ver assim, vai acabar antes, vai gastar menos dinheiro, e as pessoas vão terminar mais felizes, e Deus vai honrar vocês, e aí vocês vão aplicando a cultura pouco a pouco. Gente, que bom estar aqui com vocês. Vamos em frente, tem muito mais de Deus para vocês nessa conferência. E Deus continue abençoando vocês. Até mais.